Meus vizinhos de cima achavam que horário de silêncio era só uma sugestão para os outros. Eu moro no apartamento mais baixo possível, abaixo do nível do chão. Isso não é licença poética, é uma realidade geológica e emocional. Minhas janelas ficam na altura da canela, aranhas fazem contato visual comigo como se fossemos colegas de trabalho. O sol aparece 2 vezes por dia e depois me deixa no vácuo. Isso importa porque o som não se comporta normalmente aqui embaixo. Ele não se dissipa nem some, ele se instala como se pagasse aluguel e depois reclama das comodidades. As pessoas folgadas de cima se mudaram no começo da primavera. Eu sei disso porque foi quando dormir deixou de ser algo que eu fazia e passou a ser algo que eu lembrava com carinho. Eles eram um casal, ou talvez vários casais, ou talvez um elenco rotativo de pessoas que acreditavam que o condomínio existia principalmente para hospedá-los. A formação mudava, mas o sentimento de direito era constante. Eles tocavam música noite adentro, muito além do horário permitido pelo condomínio, regras que estão escritas em vários lugares, inclusive ao lado das caixas de correio e também no contrato que eles com certeza não leram. Como moro no apartamento mais baixo possível, a música ecoava pelo meu apartamento como uma cacofonia enlouquecedora. Primeiro o grave, depois a letra. Depois o som distante deles gritando uns com os outros por cima da música, como se isso ajudasse em alguma coisa. Não era música alta normal. Era música de gente que acha que horário de silêncio é um clima, não uma regra. Cheia de grave, que sacode a alma, do tipo isso é um terremoto ou um remix. Meus pratos vibravam, minhas prateleiras rangiam, minha cama começou a ter opiniões. Às 3 da manhã, eu ficava olhando para o teto ouvindo a playlist de outra pessoa e me perguntando como alguém pode ter tanta certeza de que ninguém mais existe. Primeiro, tentei ser uma pessoa normal. Bati na porta deles. Sorri, disse oi, desculpa incomodar, eu moro embaixo e o som carrega muito. Eles pareceram surpresos, não arrependidos, só surpresos que consequências tivessem uma forma física. Pediram desculpa, abaixaram o som, e eu dormi exatamente uma noite. Depois disso, o volume voltou, como se estivesse ofendido por eu ter percebido. Eu aumentei o nível da minha educação, o que olhando agora foi burrice, mas na época parecia razoável. Fui legal, dividi maconha boa com eles como presente às vezes, fiz coisas assadas, pão de banana, cookies, aquele tipo de comida que diz por favor, me veja como uma pessoa. Eles aceitaram tudo felizes, agradeceram, e continuaram tocando música alta como se eu fosse apenas um conceito abstrato. Deixei bilhetes. Educados. Com carinhas sorridentes. Pontos de exclamação usados com moderação. Nada. Mandei mensagem uma vez depois que eles me deram um número, e responderam com um emoji de joinha, que eu acho que significa algo como legal a história, mano. Quando mencionei o horário de silêncio do condomínio, eles riram e disseram, ah, mas todo mundo faz isso. Essa frase é importante porque ela diz tudo sobre eles. Não que a regra fosse confusa, injusta ou inconveniente, mas que simplesmente não se aplicava a eles. Tentei fazer o condomínio resolver, mas ficou claro que eu teria que resolver sozinha. O pessoal da administração foi educado daquele jeito que indica que eles já lidaram com esse tipo de pessoa várias vezes. Vamos lembrá-los da política, vamos mandar um aviso, nos avise se continuar. Continuou. Então eu comecei a documentar. Datas, horários, duração. Gravações de áudio, principalmente para minha própria sanidade, para poder ouvir depois e confirmar que sim, isso era real e não uma alucinação causada por estresse. Eu mandava e-mails relatando cada incidente calmamente e consistentemente, como um fantasma extremamente chato. Os vizinhos de cima responderam ficando ainda mais barulhentos. Pisadas fortes. Gritos, música mais cedo e mais tarde. Às vezes às terças-feiras, o que parecia pessoal. Eles brigavam alto, faziam as pazes alto, e recebiam amigos que também gritavam alto, porque aparentemente barulho é contagioso. Aprendi mais sobre a vida deles do que jamais quis. Aprendi que gente folgada costuma andar em bando. Em certo momento, eles bateram na minha porta para me mandar parar de reclamar. Disseram que também pagavam aluguel, como se isso incluísse um patrocínio de subwoofer. Disseram que se eu não gostava de barulho, não devia morar em apartamento, o que é uma coisa incrível de se dizer para alguém que mora literalmente enterrada embaixo deles. O ponto de ruptura foi numa quinta-feira à noite. Eu lembro porque tinha trabalho no dia seguinte e ainda tinha esperança no coração, o que foi um erro. A música começou por volta das 10, à meia-noite já estava em volume de guerra, e por volta da 1 da manhã começaram os gritos, não gritos de festa, mas gritos afiados, raivosos. Uma nova namorada estava envolvida, eu sei porque ainda não tinha decorado a voz dela. Portas bateram, algo quebrou, e a música parou de repente, o que de alguma forma fez os gritos parecerem ainda mais altos. Então serenes. Luzes vermelhas e azuis piscando pela minha janelinha como uma rave patrocinada pelas consequências. A polícia chegou. Pranchetas apareceram. As vozes baixaram para aquele tom tenso e controlado que as pessoas usam quando percebem que as coisas passaram do limite. Foi aí que algo clicou na minha cabeça, porque lembrei de algo importante. Envolvimento da polícia viola o contrato de aluguel. Reclamação de barulho é uma coisa. Visita da polícia é outra. Pessoas folgadas raramente acreditam que regras se aplicam a elas até que alguém de uniforme apareça. Eu não me envolvi. Não exagerei. Apenas registrei o que aconteceu como sempre fiz e esperei. Na manhã seguinte mandei um e-mail para a administração. Factual, calmo, anexei minha documentação, mencionei a presença da polícia. Não acusei nem opinei, deixei os fatos falarem por si. As coisas andaram muito rápido depois disso. Eles receberam um aviso, depois outro, depois uma notificação formal. A música parou por uma semana, e eu dormi como uma morta, o que parecia um luxo injusto. Depois voltou cautelosa no começo como uma criança testando limites, e logo voltou com força total, porque eles realmente acreditavam que escapariam de novo. Eu continuei documentando. Cada pisada, cada grave noturno, cada violação. Mandava resumos semanais. Usava tópicos.
Eu era um pesadelo, mas um pesadelo educado. Eles me confrontaram de novo. Disseram que eu era rígida demais, que estava estragando a diversão deles, que eu não entendia a vida em apartamento. Eu disse que entendia perfeitamente, e esse era exatamente o problema. O golpe final veio com outra briga, outra namorada, outra visita da polícia. A essa altura, o escritório do condomínio já tinha um dossiê grosso o suficiente para virar leitura de férias. Eles foram despejados. A noite em que eles se mudaram foi silenciosa de um jeito quase irreal. Sentei no sofá com um livro e uma sensação de paz. Dizem que pessoas folgadas nunca acham que consequências vão acontecer com elas, e normalmente estão certas, até não estarem mais. Dormi 8 horas seguidas. Acordei renovada e levemente selvagem. As aranhas aprovaram. A lição aqui não é ser vingativo. É entender que a folga próspera quando as pessoas acham que ninguém vai reagir. Documente. Conheça as regras melhor do que quem as quebra. Seja entediante. Seja persistente. Pessoas folgadas contam com todo mundo estar cansado demais para se importar. Eu estava cansada, mas me importei mesmo assim. E em algum lugar, eu imagino, eles devem estar explicando para um novo proprietário o quão injusto tudo foi, completamente alheios à ironia. Eu realmente não quero mais ajudar pessoas. Cortei relações com 2 amigos esta semana e, sinceramente, estou simplesmente cansada das pessoas. Para contextualizar, sou autista de alto funcionamento. As pessoas esquecem disso o tempo todo. Não sou boa em ler sinais sociais. Nem sempre consigo sair de casa, isso me estressa, fico superestimulada e posso levar dias para me recuperar depois de socializar. Principalmente quando existe qualquer tipo de linguagem abusiva. Eu não aguento confronto, nem mesmo confronto percebido. Eu travo. Tenho dificuldade em estar presente emocionalmente para as pessoas, mas eu faço o meu melhor. Eu queria que as pessoas realmente enxergassem isso. Eu escuto os problemas dos outros. Eu empresto dinheiro, e nunca peço de volta. Eu ajudo sempre que posso. Mas acho que as pessoas não veem isso como se importar e quase nunca é recíproco. Também tenho dificuldade em trabalhar para outras pessoas, então recebo benefício por incapacidade e faço um pouco de conteúdo Spicer por fora. Enfim, eu tinha essa amiga, 37F. A gente se dava super bem. Nossos aniversários eram próximos, e pouco antes disso comecei a perceber alguns padrões. Ela ligava e já começava a reclamar da vida. Falava sem parar do filho, 17, que honestamente é um pesadelo. Ele grita, chama ela de nomes horríveis, bate os pés, deixa visitas desconfortáveis, exige o dinheiro do auxílio infantil, reclama da irmã autista não verbal de 7 anos por chamá-lo de idiota. Reclamava que a mãe nunca ajudava com babá, médicos, nada, mas mesmo assim tratava mal a mãe quando ela pedia ajuda. Pedia dinheiro para café ou cigarro, sempre coisas pequenas, e eu ajudava quando podia. Desligava na minha cara do nada, geralmente porque eu não podia ir lá ou não podia dar dinheiro. Com o tempo, percebi que ela nunca perguntava como eu estava. Sempre que eu compartilhava algo, ela imediatamente trazia o assunto de volta para ela. Eu deixava passar porque sabia que ela estava passando por muita coisa, filhos, transtorno bipolar, estresse constante. Mas eu não posso estar disponível o tempo todo. Quando chegou meu aniversário, eu não contei meus planos. Eu sabia que ela ficaria brava se eu não passasse com ela. Fui a um show com outra amiga e tive um tempo incrível, o que é raro pra mim, porque normalmente coloco quem amo em primeiro lugar. Ela ficou brava depois porque eu não passei meu aniversário na casa dela com os filhos. E o presente, tipo, eu sei que é o que vale a intenção, mas shampoo e condicionador? Da minha suposta melhor amiga? Depois veio o aniversário dela. Eu fiz tudo, dei um presente legal, comprei vinho, o favorito dela, levei um jantar chinês grande pra todo mundo, inclusive pras crianças. Passei a noite inteira com ela. Foi uma noite boa, mesmo com a babá tendo cancelado. Algumas semanas depois, ela começou a me acusar de não me importar com ela. Aconteceu algo muito sério com o filho dela, e ela queria que eu estivesse lá. Eu fiquei 3 dias sem mexer no celular porque estava trabalhando numa pintura artesanal para ela. Quando finalmente vi o celular, tinha mensagens como: Uau, você nunca sai de casa? Você faz alguma coisa além de ficar em casa? Ninguém se importa comigo. De novo, deixei passar. Então o filho dela fez algo horrível, e ela realmente precisava de mim, e eu não fui. E sim, eu sei que essa parte também é responsabilidade minha. Mas aqui está o motivo. Ao mesmo tempo, meu colega de quarto, 37M, que morava comigo há 4 meses sem pagar aluguel, conseguiu dinheiro. Ele se recusou a me dar qualquer parte disso, $2.500. Comeu 30 salgados congelados em 4 dias, além de toda a minha manteiga de amendoim, Nutella, literalmente tudo. Bebeu todo o meu café, reclamou que não era forte o suficiente, reclamou dos meus gatos, dormia por dias, acordava de mau humor e tentava causar problemas entre mim e meu namorado. Essa situação do dinheiro foi a gota d'água. Depois de cuidar de um homem criança por meses, ele disse que não se importava com tudo que eu tinha feito por ele. Então eu disse que também não me importava e mandei ele embora. Depois encontrei as drogas dele. Claro. E além de tudo isso, meu padrinho morreu. Eu estava organizando um funeral. E sabe o que minha melhor amiga me disse? Que eu sou preguiçosa e que eu preciso arrumar um emprego, porque tudo que eu faço é me importar com dinheiro. Que asterisco 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 é essa? Ela não perguntou do meu padrinho. Não perguntou do meu colega de quarto. Não perguntou de nada da minha vida. Ela não se importou.
Mas exigiu que eu largasse tudo para cuidar dela. Sem compaixão. Sem compreensão. Só ataques. E quando eu finalmente me defendi, ela me bloqueou. Eu cansei de ajudar pessoas. Não me importo se eu ficar sem amigos e for só eu, meu namorado e meus gatos. Pelo menos meu namorado realmente se importa comigo.